Olá, pessoal! Estamos reunidos aqui para a gravação de mais um episódio e hoje a gente tem um rosto diferente por aqui, né? Olá, meu nome é Luana, estou no 3º ano. Começa de novo. Olá, pessoal! Nós estamos reunidos aqui hoje para a gravação do nosso 3º episódio do podcast e a gente tem aqui um rosto diferente que vocês ainda não conhecem. Olá, meu nome é Luana e estou no 3º ano do ensino médio, no técnico em informática para a internet. Sou nova, espero aparecer mais vezes aqui no podcast. E é isso, vamos iniciar a nossa entrevista? Vamos. Nosso convidado aqui é um rosto bem conhecido, que a gente já conhece, eu acredito que todos conhecem no campus. E vou falar um pouquinho aqui, algumas coisinhas, algumas curiosidades. O senhor é formado em agronomia, né, professor? Sim, senhora. Marido, pai de 3 filhos, cristão, presbítero na igreja e ainda diretor-geral do IFMS Campus Naviraí. Pode isso no IF? Deve poder, né? Pode começar, Luana. Perguntas? Bom, para iniciar, nós gostaríamos que o senhor se apresentasse, onde o senhor nasceu, curiosidades, tudo o que o senhor achar necessário. Ok, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, Luana, Camila e toda a equipe aqui que está aqui nos bastidores. Tem muita gente atrás das câmeras, então é realmente um projeto muito interessante, né? Eu sou o Matheus, meu nome completo é Matheus Bornelli de Castro. Estou com 36 anos hoje, nasci em fevereiro de 1987, tá? Nasci numa cidade pequena, ali no norte do Paraná, chamada Marialva. E ali vivi até os meus 13 anos de idade. Aí, com 13 anos, os meus pais se mudaram para acompanhar o meu avô, que é pastor, né? Ele se mudou para Minas Gerais, no sul de Minas Gerais. E aí nós nos mudamos também, né, para acompanhá-lo lá. Então, com 13 anos, eu fui para o sul de Minas Gerais, numa cidade chamada Machado. Olha que cidade bonita, hein? Vocês imaginam, pelo nome, vocês imaginam o nível da cidade. Grandíssima, 40 mil habitantes, Nossa. mais ou menos. Uma megalópole. E aí, nessa cidade, eu terminei, né, o ensino fundamental, fiz o ensino médio todo, e com 17 anos eu saí de Machado e fui para Lavras, onde eu fui estudar agronomia, né, que é a minha base de formação, a minha graduação. E lá em Lavras mesmo, na Universidade Federal de Lavras, eu continuei os estudos e já fiz o mestrado e o doutorado lá também, em sequência, né, tudo seguidinho, concatenado, bonitinho, e deu tudo certo. Ah, que legal. Uau, um exemplo de vida, hein? Isso com quantos anos, mais ou menos? Olha, eu entrei na faculdade com 17, né? Então, com 21, eu estava formado em agronomia. Em 1 ano e meio, eu fiz o mestrado, em 2 anos e meio, o doutorado. Então, mais 4 anos. Então, com 26 anos, eu já estava no doutorado, né? Terminado o doutorado, já estava com o título já. Era Meu Deus, será que eu estou atrasada? Nossa. Não, mas é algo assim, né? Eu sempre comento que é uma oportunidade, quando você faz sequencial, você consegue otimizar o tempo, né? Você encurta as suas progressões assim de titulação. Então, você tem a rapidez, você tem o frescor da juventude, né, que você está, né, com a sua cabeça a mil, você já está numa linha de pesquisa, você está com o mesmo orientador, então você faz algo bem rápido. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu chego a recomendar isso para todo mundo, porque eu vi que faltava maturidade nesse nível de pesquisa. Tá? Então, talvez, né, é uma das possibilidades. Né? Ao mesmo tempo que você ganha em energia, em dinâmica, em rapidez, você perde maturidade. Né? E aí você pode também optar por fazer doutorado em outra fase da vida. Mas é algo mais dificultoso, né? Porque depois que você está ali com seus 26, 27 anos, você já está querendo casar, querendo ter filhos, querendo estar estabilizado, arrumar um emprego, passar num concurso. E aí sair para um doutorado é todo um desafio, né? Voltar para a sala de aula, deixar os filhos pequenos em casa, né? Às vezes ter que viajar e voltar. Então, se der para estudar, eu ainda acho que é vantagem estudar tudo de uma vez, né? Já faz tudo certinho, bonitinho e vai
que vai dar certo. Até porque dizem, né, que quando a gente dá uma pausa, a gente não consegue voltar mais à mesma rotina de antes, né? Por isso que é importante a gente continuar, não parar, não ficar no conforto. Depende de mais esforço, né? Quando você retorna. É o que a gente vive, assim, né? Já abrindo um parênteses, que é na educação de jovens e adultos no Instituto Federal, né? Nós temos o curso ProEja nosso, de manutenção e suporte informático, que é para pessoas que já estão afastados da sala de aula por um bom tempo, né? Pensa aí, 15, 20 anos sem entrar numa sala de aula, sem ter concluído o seu ensino médio, e agora chega no Instituto Federal para estudar, né? Você imagina o baque que é e o esforço que você tem que ter para render bem, né, a contento para passar nessas disciplinas, né? E as exigências são bem maiores também, né? Porque, igual você falou, tem muitas outras atividades que a pessoa está ali exercendo, com família, filhos, muitas vezes, né? Trabalho. Com certeza. E nesse período o senhor trabalhou? Não, quando eu estava estudando, eu tive o grande benefício, né? Eu vejo que isso é uma bênção mesmo, isso parte de uma estrutura familiar que me permitiu, né? Então, meus pais, eles não são ricos, né? Até hoje, provavelmente nunca vão ser, né? Mas eles tiveram uma ideia muito interessante, né? De sempre investir na educação. Parece, às vezes, um mote assim que a gente fala, tem que investir na educação, mas poucas famílias realmente usam, né, do seu potencial, da sua energia, dos seus gastos, do seu orçamento para investir nos seus filhos no estudo, né? Então, a minha avó, né, por parte de mãe, só tem um ensino fundamental completo, né? Quase terminou ali o ensino médio, mas aí minha mãe já conseguiu estudar, chegou em nível de pós-graduação e teve uma visão ampliada quando estudou e investiu em mim, né, e nos meus irmãos também para continuar estudando. Então, durante a graduação, eu me mantinha parte com o recurso dos meus pais e também quando eu tinha bolsa, né, de iniciação científica, e o mestrado e doutorado eu fiz com bolsa também, né? Aí, durante o mestrado, resolvi casar. Olha que resolução boa. Então, eu ganhava uma bolsa de R$ 1.300, só para vocês terem noção de recursos. R$ 1.300. R$ 600 eu pagava de aluguel. Então, me sobravam R$ 700 ali para viver, né? Então, eu e minha esposa, Maraísa, a gente passou alguns bons perrengues, né? Ela teve que sair da loja que ela trabalhava, que ela era sócia da irmã, foi para Lavras morar comigo. Então, um início de casamento assim bem íntimo nesse sentido, né? Que a gente teve que se aproximar bastante para não esnobar orçamentariamente falando, mas ao mesmo tempo nos deu um ganho de perspectiva de vida assim muito bom, né? Que a gente conseguiu se unir quando a gente mais precisava, né? E assim a gente consegue crescer juntos, né? Foi bênção. Um apoio um para o outro, né? Com certeza. Casamento é isso, né? Se você casa não querendo apoiar, pode largar a mão, filho. Isso daí não é casamento, não. Exatamente. Né? Eu acho que, principalmente nessa fase, você já também tinha uma maturidade, né? A Maraísa tinha quantos anos e você tinha quantos anos? A Maraísa é velhíssima. Ela é 2 anos mais velha que eu. Nossa! Ela é muito mais velha. Eu estava ali quando eu casei, né? Eu casei com 23 anos, a Maraísa com 25. Então, assim, casei novo, né? Eu acho que foi por aí. Eu estou meio ruim das datas, mas acho que é por aí. Viu, ela não pode ouvir. Não, foi em 2012 que a gente casou, né? Mas a gente era novo, sim, tava. Mas é uma fase boa demais para casar. E é bom casar no aperto, que a gente dá valor nas coisas verdade. Depois, né? E se que a gente apoia, vai né? conquistando. Cresce junto. Sim, perfeito. Exatamente, É muito bom bom. demais. E foi um relacionamento, assim, por um período à distância ou foi por um período à distância? Foi, a gente nunca morou na mesma cidade, né, antes de Nossa. casar. Então eu morava em Machado, em Lavras, né, e ela numa cidadona chamada Formiga. Olha os Nossa, nomes que que tem lá. nome! Machado, formiga, tudo para dar certo. Bicho. Tudo. Machado. E aí ela morava em Formiga. E nós nos conhecemos no acampamento da igreja, né? Tem um acampamento Manaim, que é em Machado, onde era a minha cidade. Ela foi lá acampar, né? É um momento muito gostoso, assim, acampamento de igreja. E também tem essa vertente possível, que é você ficar de olho, assim, né? Para conhecer pessoas e achar talvez um pretendente, né? Uma esposa, que é bênção demais. E no lugar certo, né? No lugar certo, bênção demais. Então a gente se conheceu em Machado, nós ficamos 1 ano
só nos falando pelo ICQ, que vocês nem sabem o que é isso, né? Faço ideia. É quase um MSN um pouco mais antigo. E Achei a gente que ia falava, sair um Orkut. Orkut, e depois inventaram Orkut. Olha o nível. E aí tinha o celular também, que a gente ligava um para o outro, que até 3 segundos não pagava ligação. Não sei se vocês sabem disso. Então a gente falava de 3 em 3 segundos. Oi, bem, tudo bem? Desligava. Aí ligava de novo. Eu tô bem, e você? Desligava. E até 3 segundos não cobrava, né? Os velhos aqui estão sabendo disso. Então a gente conversou muito tempo de 3 em 3 segundos durante um ano. E passado esse ano eu a pedi em namoro em outro acampamento, né? Que é o acampamento Betel. E aí a gente começou o relacionamento. Então nós ficamos um ano à distância namorando, né? 2 anos namorando mesmo, de verdade, e 1 ano noivado e casamos. Ah, não Que tinha como legal. não ser, né? Olha o tanto de obstáculo. Não, coisa boa. Namorar à distância é bom. Foi bênção, então. É Nossa. sim, tudo certo. E então fala um pouco pra gente como que foi essa decisão de eu vou trabalhar no IF, vou fazer concurso. Já tinha vontade de ser professor? Como que na verdade iniciou sua carreira ali Boa. profissional? Essa é uma boa pergunta. Assim, eu acho que tem até um pouquinho antes, assim, porque eu não tinha muitas opções. Como eu disse, minha família não é rica, né, e toda abastada assim. Então, ali perto de Machado, nós tínhamos 3 cidades que tinham universidades federais, né? Os institutos federais ainda estavam começando, né? Então, alguns ainda não tinham graduações, como é ali no sul de Minas, poucas graduações, né? Então, eu tinha Lavras, que é a Universidade Federal de Lavras, que vai mais para a área de agrárias. Tinha a Universidade Federal de Itajubá, que vai para essa área de engenharia elétrica, mecatrônica, essa parte. E a Universidade Federal de Alfenas, que vai mais para a área de saúde, odontologia, farmácia, e mais recente abriu medicina e tudo mais. E aí minha mãe falou, Matheus, você tem uma dessas 3 opções, porque tem que ser em universidade federal, nós não temos dinheiro para pagar uma universidade particular para você. Então, escolhe entre elas. Eu sabia que eu gostava bastante de exatas, né? Daí eu gostaria de ter feito, né, pelo menos no início, assim, engenharia agrícola. Então, eu estava com isso na minha ideia, né? Engenharia agrícola, né, tem cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico. Eu vou gostar de fazer essa parte assim mais de exatas, porque minha mãe é professora de matemática, né? Nossa. E aí eu ia gostar. Mas chegou na hora da inscrição, graças a Deus, mudei para agronomia, que depois eu entendi que eu me daria melhor nesse curso, na agronomia, né? Mas, voltando para a docência, né, que foi a pergunta, a minha família é bem recheada de professores, né? A minha mãe é professora de matemática e me deu aula. A minha tia, irmã da minha mãe, é professora de história e me deu aula. O meu tio é professor de física e matemática, me deu aula também. O meu irmão é professor, a minha cunhada é professora, a minha tia, casada com meu tio. Então, assim, só de eu contar ali de Machado, pelo menos umas 10 pessoas são professores hoje, atuando em sala de aula, né? E aí tem também a ver com a igreja, né, que eu sempre gostei de dar aulas na escola dominical e tudo mais. Então, recheado de docência assim, por todos os lados, né? Então, é algo que sempre me motivou. E aí, quando você faz mestrado e doutorado, você não tem tantas opções de trabalho a não ser numa carreira que seja na docência. É difícil no Brasil você ter uma instituição que seja para pesquisadores somente. Na área de agrárias tem, né, que isso é Embrapa, você tem o Ministério da Agricultura, mas é mais difícil, né? Então, assim, eu teria que escolher entre uma universidade e o Instituto Federal. E a minha escolha sempre foi para os institutos federais, por prezarem mais pela docência, né? Porque numa universidade você dá menos aula, mas você trabalha mais com pesquisa e com extensão. E é coisa que eu gosto, mas nem tanto quanto estar em sala de aula, né? Então eu falei, eu vou fazer concurso para o Instituto Federal, que é algo que me apetece mais, né? Algo que me dá mais prazer. E se Deus permitir, eu trabalho com isso e vou ser feliz. E sem dúvida é dom de Deus, né? É questão do ensino. Porque não é algo diferente. assim, não é algo que você fala, eu vou ser professor. Igual o senhor falou sobre a questão da pesquisa na Universidade Federal, ela ser mais fomentada ali, né? Sim. No IF hoje a gente tem uma pesquisa, um grupo de pessoas que exercem a pesquisa dentro do campus, porque são professores, doutores e tudo isso, e ajudam os alunos que têm essa vontade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê professores muito capacitados e que têm esse dom de ensinar, que não é para qualquer um, né? Perfeito. Isso mesmo.
número de aulas, né, que a gente dá nos institutos federais é maior, né? Então a gente vai mais para a docência, isso é mais gostoso. E como que é a tomada de decisão? Uhum. Como que o senhor lidar com isso? A questão de equipes, enfim, as várias opções, digamos que obstáculos ali que aparecem. Como Sim. que é? Depende, é uma pergunta ampla, assim, Sim. né? Porque as decisões dependem muito do que cunho que elas tomam, né? E como que você chega numa resolução. Mas, assim, eu sempre me guio, né, por ser cristão, pelos princípios cristãos, né? E a Bíblia fala assim que a paz é o árbitro em muitas das nossas situações, né? Então, seja a paz o árbitro das suas decisões. Então, quando a gente está muito em dúvida, né, sobre o que fazer, sobre para onde ir, sobre qual curso fazer, sobre com quem namorar, sobre, né, as diversas fases da nossa vida, na minha vida pessoal funciona muito bem, né, a prática da oração. E quando eu oro a Deus, coloco essa petição, né, para Deus, para que Ele me ilumine, me capacite a fazer uma decisão sábia, né, e Deus geralmente, né, tem me dado as decisões corretas, né? Eu falo geralmente porque às vezes eu que não ouço corretamente, né, e acabo me estrupiando aí pela vida, mas aquele negócio, né? Deus, senhor, se for isso, por favor, me manda um sinal. por aí. Manda um sinal, manda outro, por favor. Mas é muito importante a gente se apegar a Deus, né? Para quem é cristão, a gente sabe o quanto isso ajuda a lidar com os problemas da vida. E em questão a tomada de decisão, Sim. né? É porque isso, assim, até a tomada de decisão, acho que você está falando, eu estou me lembrando, porque a gente precisa ter um sentido último para a nossa vida, né? Você tem que ter um objetivo maior, mais amplo, né? No nosso caso, enquanto cristãos, um objetivo eterno, né? Algo que referencie as suas tomadas de atitude durante a vida. Então, se você tem esse sentido claro, né? Essa percepção de onde você quer chegar, aí você consegue direcionar suas decisões para que você alcance esse sentido maior, né? E até, né, não é exclusivo dos cristãos, né, mas toda pessoa tem que ter um sentido para a vida, né? Tem que ter um objetivo que motive você acordar todos os dias, né? Falar, vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, porque eu quero chegar lá. E aí as suas decisões vão sendo guiadas por esse objetivo maior, né? Isso é importante. É assim, né? No instituto, a gente tem um objetivo de fazer tal coisa dentro dessa instituição, e eu preciso de uma equipe assim, assim, assado. Sim. Eu preciso tomar essas decisões, e acho que assim, realmente é com todo mundo, não só quem é cristão, ter um apego, né? Ter um objetivo, um foco. Sim, com certeza. Ótimo. Eu acho que dentro disso, não só a parte do ser cristão, você saber lidar com pessoas, principalmente você estando num cargo ali que exige, né, a sua pessoa de ser uma pessoa agradável, de ser uma pessoa que saiba falar, direcionar a fala, direcionar instruções para outras pessoas, para não parecer algo grosseiro, né, muitas vezes. Então, ter esse cuidado é muito importante. E muitas vezes nós alunos, né, muitas vezes os alunos criticam a parte administrativa. O pessoal até brinca muito comigo, zoa muito a minha cara. Não pode falar mal perto da Camila da direção. Não pode falar. Mas realmente, a gente muitas vezes não sabe como funciona ali dentro. Questão de divisões de setores, setor administrativo, de ensino. Então, a gente gostaria de pedir para que o senhor explicasse mais ou menos como que funciona. Por exemplo, a questão da merenda, né, que aconteceu. O pessoal não sabia, nem sabia como que funcionava, quem que lidava com isso, né, com esse processo, essas coisas mais burocráticas. Sim. Não, tem muita coisa que a gente só aprende quando a gente vai conhecendo mesmo, né? Isso é diferente. Pegar um gancho rapidinho, Camila, que você comentou assim, que a nossa parte enquanto gestor é nessa parte de gestão de pessoas, tá? Esse talvez seja o maior desafio de todo gestor que existe na face da Terra, sabe? É gerenciar pessoas, relacionamentos, conflitos, ideias, perspectivas, tá? Porque assim, a gente tem muito trabalho em questão administrativa, em questão de orçamento, em questão de estrutura física, que vocês sabem que a gente sofre hoje lá no Instituto Federal, mas nada se compara aos problemas, entre aspas, ou ao tempo que a gente gasta com pessoas.
né? E isso, se vocês prestarem atenção, é difícil da gente ser formado para isso, né? É difícil você ter bons cursos que te norteiam para essas tratativas. Então, um bom curso de gestão de conflitos, de gestão de pessoas, a gente tem que ir caçando a dedos para conseguir um certo tipo de treinamento para isso. Porque nas nossas faculdades, né, universidades, geralmente a gente não aprende, né, sobre isso, sobre como gerenciar conflitos, como que você media a expectativa de um que está conflitando com a expectativa de outro. E assim é o maior desafio de um gestor, né? Então, é algo que mais nos consome, mas é algo também muito produtivo, porque as pessoas são as que fazem a instituição como um todo, né? E assim, aí voltando para a pergunta aí, nós temos duas grandes divisões dentro do Instituto Federal, que é a diretoria de ensino, pesquisa e extensão, que hoje está o professor Wagner, e uma diretoria de administração, que hoje está o João. E cada uma dessas diretorias tem as suas coordenações. Então, toda a parte didática, né, os pedagogos, os coordenadores de ensino, o núcleo de apoio, né, fica dentro dessa diretoria de ensino. A parte compras, licitação, infraestrutura, obra, almoxarifado e patrimônio, dentro da diretoria de administração. Há, sim, uma intersecção entre elas, né? Nós temos assuntos como merenda, por exemplo, que tem tudo a ver com as duas diretorias, né? Porque isso influencia na permanência e êxito dos estudantes, que ficam mais felizes, contentes e com a pança cheia, que é determinante em alguns casos, né? A gente fala brincando, mas a fome assola muitos dos nossos estudantes, a ponto de que eles nem conseguem estudar adequadamente por estarem passando fome, né? Então, isso mexe na permanência e êxito e mexe também em questões orçamentárias, né? Da onde que nós vamos tirar recurso para comprar esses alimentos e servir? Tem que contratar merendeiro, tem que contratar auxiliar de cozinha, tem que comprar os alimentos, tem que fazer um edital de licitação, tem que fazer a compra da agricultura familiar, né? Então, um conjunto de estratégias que permeiam todas as coordenações e direções para que a gente chegue num bom êxito, né? E assim, por várias demandas também, tem bastante coisa, né? Sim. Bom, agora a gente já sabe que está chegando digamos, a temporada das eleições. Uhum. Diga para nós aí como que está sendo a expectativa, como que eu posso falar? Os adversários, não. Como as tratativas, né? O pleito eleitoral, a campanha. Quem são os nossos candidatos aí? Isso, as expectativas aos candidatos, né? Tá, como que está sendo? Beleza. Eleição é um momento muito importante, né, para a instituição. Para quem ainda não sabe, né, a gente tem eleições de 4 em 4 anos e trocam todos os cargos de uma vez, né? Então, troca reitor, troca não, pode não trocar, mas a eleição para todos os cargos ao mesmo tempo, né? Então, reitor e os 10 diretores dos 10 campi ao mesmo tempo. Isso é importante porque senão ficaria a eleição uma na sequência da outra. Imagina se hoje tivesse eleição para o campus Naviraí. Daqui 2 meses seria para o campus Dourados. Daqui 1 ano seria para o campus Corumbá. Daqui 8... Não dá certo esse negócio que a gente ia viver de campanha em campanha, né? Então, tem uma legislação que fala assim, toda campanha vai ser junta, né? Vai ser para os 10 campi e para a reitoria ao mesmo tempo. E sexta-feira agora, né, dia 16/6, foi deflagrado o processo, ou seja, foi iniciado. E a partir do momento que ele é iniciado, nós temos, por lei, 90 dias para concluir. Tá? Então, ali no final de setembro, né, no meio de setembro, para o final, já vai ter que ter terminado o processo eleitoral como um todo. Mas ainda a gente não está na fase de candidatura. Tá? Então, a gente ainda está anterior, nós vamos instituir uma pré-comissão eleitoral, que vai instituir a comissão eleitoral, e essa comissão eleitoral que vai receber os candidatos que estão se propondo a atuar como diretores gerais, né? Nós temos, por lei, alguns pré-requisitos, né? O servidor tem que ter pelo menos 5 anos de casa, tem que estar na gestão, ou tem que ser doutor, né? Tem uma série de pré-requisitos que está ali na lei de criação que nós temos, né, que garantem que a pessoa que vai entrar como diretor ou como reitor seja alguém minimamente preparado, né, conheça basicamente o que o Instituto faz, né, já tem uma vivência no campus ou na reitoria para saber o que deve ser feito, né? Então, assim, é um momento muito gostoso
mas também um momento que pode ser crítico, dependendo de como é levado essa questão das eleições, né? Se começa aquele tipo de campanha muito agressivo, né? Falando mal da mãe, falando mal de não sei quem, e xingando que fulano não dá bem com não sei quem. Olha, eu já vi campos rachar por conta disso. Desce o nível. E costurar isso novamente é difícil. Então, eu desejo assim, plenamente, né, e fortemente que o nosso campus tenha um pleito eleitoral daqui para frente que seja muito pacífico, né, muito construtivo, né, algo que seja realmente propositivo para o campus, né, independente de quem for sair, que saia com essa ideia, né, de melhorar. Eu quero apresentar minhas propostas. Eu acho que eu entrando na direção geral, eu consigo contribuir com isso e com isso, né? Eu tenho ideias que podem ser colocadas em prática, e essa que é a minha vontade, né? Que seja um processo bem liso, né? Bem límpido, bem transparente. Bem bonito. Então o senhor está tranquilo em relação ao resultado que vai acontecer? Com certeza. Tudo. Não, isso daí tá bom demais. Assim, o nosso campus ele tem uma fama, vamos dizer assim, de ser um campus que essa gestão de qualidade de pessoas é algo que a gente sempre levou com muita seriedade, sabe? Então, é meio que visível, assim, até entre os outros campi, né, que a gente fala, para onde você gostaria de trabalhar? E muita gente fala de Naviraí por causa do clima organizacional. A Cláudia, se vocês tiverem oportunidade, falem com ela. Ela é a nossa coordenadora de almoxarifado e patrimônio, sabe, que fica lá no container? Ela fez a pesquisa dela de mestrado no Instituto Politécnico do Porto, lá, e foi estudando os climas organizacionais. E, assim, Naviraí é disparado o melhor clima organizacional da instituição como um todo. Então, isso é fruto de muito trabalho de conciliação, de que a gente tenha o mesmo propósito, o mesmo sentido enquanto servidores, que a gente saiba para onde ir, né? Então, isso não pode se perder, não pode desconstruir. Então, tendo bons servidores, né, servidores que têm uma ideia boa para colocar em prática, seja bem-vindo, seja feliz aí, vamos trabalhar, e tem muito trabalho para fazer. Com certeza. Joia. É importante, né, Luana, a gente pensar assim como alunas. Eu falei para a Luana diretamente porque a gente está no 3º ano agora. Sim. Logo, quando sair o próximo diretor, a gente não vai desfrutar das coisas que ele for fazendo no campus, mas a gente acha importante a gente ter essa preocupação com quem está chegando. Inclusive as meninas do projeto, algumas são do 1º, e eu acho muito legal a gente ver alguém que apoie isso, apoie projetos, apoie sonhos de alunos, que muitas vezes tem alunos que realmente querem levar alguns projetos para a vida deles, né? E eu acho interessante os alunos terem essa consciência de votar em uma pessoa que ofereça propostas de melhoria, e propostas de melhoria não só para eles, mas para as outras pessoas, pensar no próximo, nas próximas gerações de estudante. Perfeito. E isso é muito importante a gente ressaltar, porque a candidatura dos nossos, né, futuros diretores, ou reitores, qualquer um que tiver essa vontade, seja pela motivação correta, né, de melhoria de uma instituição que Brasil afora, reconhecida pela qualidade de ensino, né, e por oferecer oportunidade. Então, eu acho muito importante mesmo essa responsabilidade dos alunos em relação à escolha e votar. Eu achei importante falar sobre isso. Né? Até Exatamente. porque, né? A gente não vai desfrutar, mas tem nossos parentes, né? Vocês não sabem se vocês vão desfrutar, né? Vai que vocês entram na graduação, vai que faz uma pós-graduação. Susto, achei que ia falar que vai ficar de DP, daí eu fico pode mais ser uma. Também. Vou dar um jeito nisso. Não, Deixa comigo. não. É importante também porque a gente sabe que temos supostos candidatos, né? E que a gente nunca viu, e que daí só na época de eleição aparece. Então, que chega assim, ao ponto de todos os alunos, aqueles que vão entrar, aqueles que entraram agora, os que vão sair, todos assistam, né? E chegam a essa conscientização. Sim, perfeito. Aliás, isso daí nem é tanto só para o Instituto Federal, é para a vida, né? Vocês vão começar uma vida política de votar em todo mundo aí, né? É vereador, é prefeito, é deputado, é senador, é presidente. Isso daí é o básico, assim, né? Saber em quem você está votando, saber qual é o histórico, saber quais são as propostas,
é o Estudar mínimo os que a gente candidatos, faz. né? É um Estudar os preparo, né? candidatos, Querendo ou exato. não. Eu falo que o IF ele prepara a gente para um monte de coisa. Pra tudo. Que a gente não sabe bom. fazer um empréstimo no banco. A Gabi brincou comigo hoje em relação a isso. Mas a gente se prepara para uma faculdade. Sim. Para uma vida ali, talvez acadêmica e profissional, muitas vezes, né? E eu acho legal a gente ter esse primeiro contato no ensino médio. Porque no ensino médio a gente toma uma das decisões mais importantes da nossa vida. Exatamente. Né? Quando você é um adolescente bobão, sem maturidade nenhuma, você escolhe a formação que você vai levar pro resto da sua vida. É verdade. Então, é importante ter contato com outras coisas também, né? Questão de carreira profissional, até na faculdade, carreira acadêmica mesmo. E voltando um pouquinho ali para falar sobre a questão de burocrática, eu vou usar essa palavra, para falar um pouco sobre o nosso prédio ali que a gente está sendo utilizado, como que funciona a divisão com a outra escola, com o Ramstebet, e também a utilização do nosso prédio que foi construído agora ali. Como que vai ser como que está funcionando essa reforma que pé aí? que tá, né? Como Essa que tá? reforma nos pegou de surpresa, né? É bom começar assim, porque ela não foi requerida por nós, eu acho que nem pela escola estadual, que é o Ramstebet, nem pela Coordenadoria Regional de Educação, eles não estavam sabendo muito que ia ter essa reforma, sabe? Então veio meio que de surpresa. Então hoje nós estamos num prédio estadual, né, que nós temos um termo de cessão que está vigente, então a gente tem a possibilidade de usar esse prédio estadual. E em paralelo com isso nós estamos construindo o nosso prédio definitivo. Esse prédio definitivo não nos comporta, né? Se ele ficasse pronto semana que vem, não caberia o instituto todo lá, né? Entre aulas, entre técnicos e professores que nós temos. Então, a nossa ideia, pelo menos pelos próximos anos, continuar no ambiente que nós estamos e, ficando pronto o nosso prédio definitivo, a gente faz uma dupla utilização dos espaços, né? Ficamos nos dois ali. Principalmente, ficando pronto o nosso prédio, né? Provavelmente vai para essa área mais de laboratórios de pesquisa na área de agrárias, né? Que é um desafio que a gente tem hoje, né? Que nós não temos laboratórios didáticos e de pesquisa finalísticos da área de agrárias, né? Você não tem o laboratório de solo, de fisiologia, de entomologia e tudo mais, né? Que a gente ainda tem que fazer. Então, ficando pronto aquele prédio, a nossa ideia é para isso, né? Que algumas salas de aula se transformem em laboratórios e que a gente tenha esse ambiente mais voltado para o curso de agronomia, principalmente. E continuar usando esse prédio do Estado. E agora, né, vindo essa reforma, já nos deu um aperto um pouquinho maior, né, por conta dos ambientes. Não temos mais a quadra, né, cozinha que já quebrou, e a gente está adaptando os locais que a gente tem para continuar minimamente os processos didáticos, né? Então, vocês viram que até hoje, pelo menos sala de aula não foi afetado, né? A merenda continua funcionando. Então, o básico do básico, a gente está fazendo de tudo para conseguir que continue rodando, né? A gente tem expectativa que nessas férias, quando não vai ter ninguém no campus, né, dos estudantes, e diminui muito o número de professores, que haja uma aceleração ali da reforma e que eu acho que vai adiantar bem essa questão e talvez seja mais breve do que a gente estava planejando anteriormente essa reforma. Eu não lembro qual foi minha fonte, mas que eu não lembro, gente, eu vou citar. Mas é que quando veio essa reforma, que nem o IF não sabia a tamanha dimensão de tantos alunos que atendia. E que daí teve que pensou no caso de transferir para outra escola, dividir com outra escola. Só que o número de alunos que atende é muito maior. E que daí não daria como a gente sair do nosso ambiente ali e passar para outra escola ou outro lugar. Perfeito. Não, nós fizemos isso, Luana. Nós fizemos todo um estudo de caso para apresentar para o secretário de Estado de Educação, que hoje é o professor Hélio, né? Nós fomos lá em Campo Grande, eu, Wagner, João, os três lá bonitinhos, sentamos na sala dele junto com a reitora, a professora Elane, todos os pró-reitores falaram: Hélio, hoje nós temos 29 salas, 29 turmas funcionando nos 3 turnos, são 1.100 estudantes e 98 servidores. Olha o tamanho do nosso público. Fala uma escola para mim que caiba todo esse pessoal aqui na Viraí. Aqui na Viraí é um caso sério. Uma opçãozinha que era a antiga Finave, que fica lá perto da Feira da Lua, só que o prédio está tão detonado, tão velho,
que a gente não conseguiria entrar de pronto, teria que fazer toda uma reforma, aí fazer reforma lá. Para a gente sair para fazer reforma aqui não tem lógica nenhuma, né? Então, a nossa negociação foi nesse sentido. Ó, nós não temos para onde ir e não tínhamos mesmo. Até a própria Finave agora está alugado para outra escola. Não temos para onde ir. Então, nós vamos ter que fazer uma reforma conosco lá dentro. Então, nós setorizamos em 3 ambientes, né? Então, vocês viram que os ambientes periféricos já foram tomados, né? CRE8, quadra, cantina, auditório. Então, ficando pronto esses ambientes, nós vamos meio que rachar os prédios ali no meio. Então, metade vai para esses ambientes e a outra metade continua tendo aula. Faz a reforma de metade daquele bloco central e aí a gente vai para a outra metade. Imaginem, né? Vai dar, claro, um pouco de transtorno, barulho, bagunças, poeira, mas vai. Dos laboratórios, perdão. Os laboratórios quais? De informática? Eu acho que mais de informática, que é o que mais pega, assim. Questão de laboratório de química e física. Eu não sei se por causa dos computadores, né? A questão do curso de informática, né? Sim, beleza. O projeto, um plano, assim. Porque como vai lidar, já que a gente vai ter que dividir no meio esse prédio, né? Vai ter que mudar, quando, tipo assim, os laboratórios vão mudar de lugar, voltar para lugar, vai ser isso? Não sabemos exatamente, né? Porque laboratório de informática é um grande desafio, porque tem rede elétrica, rede lógica, né? Fazer funcionar o computador é tranquilo, fazer 40 funcionarem ao mesmo tempo e a transferência de todos os computadores para outra sala, né? Olha o rolo que isso vai acontecer, né? Mas não sei se vocês observaram que a reforma praticamente está sendo assim, ó, troca de porta, pintura e mexer no piso. Só que o piso nós já mexemos por conta própria, porque o Instituto Federal era responsável pela manutenção. É ainda, né? Mas durante a pandemia a gente aproveitou e nós fizemos o lixamento do piso inteiro ali do bloco central. Então, se for só trocar a porta e fazer a pintura interna, é algo rápido, que a gente não precisa trocar os laboratórios de local. Então, a gente deve cobrir as máquinas, né, aglutinar ali, fazer alguma coisa, tentar fazer nas férias, que aí não tem impacto, e já tentar resolver essa parte dos laboratórios. Essa que é a nossa ideia, né? A gente já passou isso para o encarregado da obra, o Fábio, e bem provável que dê certo, assim, que o impacto vai ser bem menor, né, do que ter que realocar laboratórios. Realmente. A gente vê que não tem... É questão assim, de compreensão, né, dos alunos. Eu falo que eu acho que a gente já está numa escola, tem essa oportunidade. Eu sou muito assim, bem tranquila em relação a isso, que na aula teve uma aula que o laboratório de química estava inutilizável por motivos de projetos. Odores. Lembra disso? Eu vi que colocaram para secar, né, umas amostras. Eu não sei o que aconteceu. O senhor foi ver, não foi? Não foi no laboratório? Sentiu o cheiro? Opa. Nossa. Sala de boa. Daí a gente usou a sala de apoio ali embaixo da escada. Assim, foi aula de química. Sim. Tem professor que lida com a situação tranquilamente, igual o professor Osmar, ele deu a aula dele perfeitamente na sala de apoio. Ficou apertado, todo mundo prestou atenção, foi legal. E é questão de compreensão, poxa, tipo, a questão do laboratório, a gente tinha esse preconceito ali com a obra, se acontecesse a gente não poder usar, mas eu acho que sala, eu vejo muitas vezes a gente indo pro refeitório, vai lá, estuda, dá para ter um momento, né? E eu acho que é só questão de compreensão, responsabilidade ali com prestar atenção com o professor. Isso mesmo. Que o professor está falando. É um pouco de medo também, né? Pode prejudicar também, tipo, pegar um DP lá por conta da construção, enfim, porque foi lá e interditou o laboratório, entende? Entendi. Verdade. Entendi. Não ter aulas. Preocupação. Não ter aula ou você ser prejudicado, né? Falar, não consegui fazer meu trabalho, não entreguei a tempo, tirei nota ruim e peguei DP, né? Sim. Sim, mas tem muito medo. Essa parte pedagógica a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Realmente. E agora a gente vai falar perguntar um pouquinho mais sobre sua vida pessoal. Bora a gente lá. quer saber. Agora aquela descrição lá grandona. Minha família é composta por. Como os treinamentos antes do cameração. Boa. Bom, então vamos lá, né? Tem um pai, uma mãe, né? Que estão juntos, bonitinhos, chama Ayrton e Eda. Os meus pais, olha, Eda, vocês já ouviram falar? Eda, E-D-D-A, você conheceu? Eda Maranese Bornelli de Castro. Mas enfim, aí eu sou o mais velho dos irmãos, tenho mais 2 irmãos, um que é 2 anos de diferença para mim, o Eduardo, e o Henrique, que é 10 anos de diferença, né? Então, eu já vivi as duas realidades, assim, de um irmão mais próximo em questão de idade e um mais distante, né? E por isso,
nós resolvemos também ter os filhos mais rapidinhos. Então, eu sou casado com a Maraísa, né, que é minha esposa, linda, bonita, canta bem. Grande tá tudo Maraísa. certo. Tá assistindo, viu, Maraísa? Tá vendo, Meu né? amor aqui, minha vida, tudo certo. Minha grande amiga e companheira, né, uma benção na minha vida. E com ela nós temos juntos, né, 3 filhos. Eu tenho o Heitor, que tem 9 anos, tem a Helena, que tem 6 anos, e a Esther, que ontem fez 4 aninhos. Né? Então estão os 3 aí, 9, 6 e 4. Vocês veem que está tudo escadinha, bem bonitinho, porque essa... crescer junto, assim, brincando e se divertindo e tendo os mesmos desafios, eu acho que faz muito bem, assim, me fez muito bem, e eu queria proporcionar isso também para os filhos, né? E ter 3 filhos sempre foi um sonho, então dá tudo certo. Será que vão ser professores também? Uma opção ótima, hein? Eu imagino a Estherzinha, que é a mais nova, sendo professora. Os seus irmãos também são professores? O meu irmão, o Eduardo, sim, e o Henrique acabou de formar em medicina e está fazendo pós em psiquiatria agora. Sim. Uma curiosidade. Eu lembrei agora, ela falou do irmão, que a sua família tem uma importânciazinha em uma história aí, que eu vi que vocês viajaram. Conta Qual pra história? gente. Manda Nome mais, de fale família. mais. Não sei, Camila. Da igreja, não lembro. Como que é aquele negócio que é... Do sobrenome lá, dos antepassados de vocês. Dos Murbach, você deve estar falando? Isso aí. Não, é que a gente gosta sempre de ter uma ascendência, assim, né, de saber quem são os nossos ascendentes. Então, por parte de mãe, a gente já tinha isso bem delimitado, que é uma linhagem assim, que vai para Itália, né? Aí, por parte de pai, a minha avó veio da África, né? A minha tataravó era escrava aqui no Brasil. Né? Então, olha a mistura da nossa família, né? De escravos com italianos, que também praticamente foram escravos por muito tempo. Né? Os primeiros italianos que chegaram aqui foram paupérrimos, né? Trabalhavam para sobreviver. Mas, recentemente, né? Nós descobrimos que pelo meu avô paterno, né? Olha o nome do meu avô, chama Artaxerxes, que casou com a Perolina. E você vê o naipe, né? Artaxerxes é o nome bíblico, inclusive, é o pai de Xerxes, que é o rei da Pérsia, né? Então, o Artaxerxes, aí por ele nós descobrimos que nós temos uma ascendência de suíços, que são os Murbachs. Aí esse ano eles fizeram, né, uma conferência, assim, uma reunião de família que tinha quase 600 pessoas descendentes do primeiro casal de Murbach que chegou aqui no Brasil, né, em 1830 e pouco, alguma coisa assim. Chegou o primeiro casal também fugido da fome, né, e de tudo que estava acontecendo de ruim lá na Europa. E aí chegaram no Brasil, se estabeleceram e foram tendo filhos e foram aumentando a família, e hoje tem mais de 600 pessoas. Só no encontro tinha mais de 600 pessoas, né? Então, muito legal. É bacana, né, a gente saber das origens da gente. Acho isso interessante. Vai dando Eu nunca imaginei isso, viu? outras possibilidades aí. Nem passou pela minha cabeça. Só fiquei sabendo pelo Instagram. E não soube nem reformular a pergunta ainda, mas, porque é um negócio tudo bem, complicado. tudo na base do improviso. Mas é muito legal. É bacana saber da ascendência. Mas eles não, assim, o pessoal, principalmente europeu, eles não curtem muito os latinos, né, nesse sentido de parentesco, né? Então a gente já teve também pelo lado de mãe, assim, os Bornellis, né? Já foram lá na Itália saber da onde que vieram, qual família que era, e até descobriram os Bornellis lá, né? Bateram na porta: oi, tudo bem, eu sou Bornelli também. Ele... E daí, fechou a porta assim e mandou Coincidência? embora. Coincidência mesmo. Não tá nem acontece. ligando. Então, a gente não tem tanto assim, frescura com isso de achar, nossa, eu sou descendente de italiano, né? Sou italiano. Não é nada. Tudo povo sofrido que veio pra cá mesmo, né? Trabalhar e estamos firme aí. É isso aí. Que legal. Conhece lá seu país? Não, a Itália eu conheci só Roma, na verdade, mas só numa ponte aérea que a gente fez, numa viagem que eu fiz com a Maraísa para Israel, né? Esse início de ano. Que chique. Muito legal, né? Meta de vida. Israel é fantástico, é muita história por metro quadrado. O que eles falam é a Bíblia em 3D, né? Que você consegue ver todos os movimentos, assim, as grandes histórias da Bíblia na realidade ali, né? Pelo menos em alguns escombros,
né? E algumas coisas assim, mas você vê muito, muito bacana. Foi muito legal. Eu sei que vocês viajam como casal, né? Uhum. E as crianças sentem muita saudade? Sentem. Como que ficam? Não, sentem sim, né? Mas na verdade, sim, a gente não viaja tanto como casal. A gente viajou 2 vezes só. Uma lá para a Europa, assim, com os primos e tudo mais, e essa para Israel. O resto tudo é com os filhos, bonitinho, debaixo das asas, dentro do carro, e tá tudo certo. Viajar de carro compensa para quem tem muito filho, sabe? Nossa. Vocês vão ver isso. E pagar avião para todo mundo não tem também como. é importante aquele momento casal, né? Ah, bom. Aí casal, assim, a gente viajou essas 2 vezes. Aí sim, eles ficam lá em Machado, né, na casa da minha mãe. E aí ficam bem. Minha mãe nossa, quase come as crianças vivas, de tanto que gosta delas, assim, e amassa, e dá tudo certo. Então cuidou muito bem, né? As crianças ficaram bem. E a gente voltou feliz, foi bom. Porque não é uma viagem para criança, né? Uma viagem assim, muito rápida, acorda cedo, dorme tarde, faz muita caminhada. Anda então muito, né? Não tem como levar criança. É ruim para elas mesmo. Elas iriam achar ruim. Maraísa, esse seria um gancho para marcar outra viagem? Olha aí. Próxima viagem, os Só planos. escolher. Tipo Juti. Olha só. Olha, é uma viagem Vai dar longa. certo. Eu acho assim que é bem cansativo. Fica bom. Tem que hein? administrar bem o tempo. E falando de administração de tempo, como que administra o tempo para tudo isso? Boa. Não sei direito também, não. A gente vai indo, né? Porque administrar tempo, realmente, às vezes eu sinto que falta tempo, né? É pesada essa questão da direção geral, né? Porque é meio que um sacerdócio, né? Você tem que ficar por muito tempo fisicamente no Instituto Federal. Então é comum a minha semana assim, ter 55 horas trabalhada no ponto eletrônico, que a gente bate ponto, né? Deveria trabalhar 40, você trabalha 50, né? E mais do que isso, em casa, mesmo quando você está assim, tentando relaxar, você está lembrando, né? E a reforma do prédio, e os laboratórios de informática, e o professor que está de atestado e a gente precisa substituir, e o técnico que está chegando, né? Então, assim, uma série de coisas que realmente vai tomando conta, né, do nosso tempo, da nossa cabeça, mas não deixo de ir na igreja, né, às quartas e os domingos. Não deixo de ter um tempo de qualidade com os filhos. Queria ter mais e quero ter mais, então estou me policiando nisso. Com a minha esposa também. Então, Momento é uma lazer. dinâmica, lazer. Atividade física, eu sou péssimo, né? Então, acho que eu preciso fazer. Então, eu estou, né, É importante, me preparando assim, para daqui uns 15 anos começar. Isso Atividade aí. física. Na hora certa, né? Na hora certa, bem longe de agora. Mas aí eu tento começar daqui 15 anos. Não, mas administrar tempo é um desafio. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que senão a gente é Sim. envolvido Em tudo. e, nossa. Como a gente se alunas, a perde. gente sabe como que É, é a questão de exatamente. administração do tempo, né? Se a gente não controlar ali, não aprender e balançar certinho tudo ali, a Perfeito. gente fica doido na É cabeça. isso mesmo. Mas Às vezes a gente até acha que os psicólogos não iam de propósito, porque a gente Aham. não dá conta. Mas realmente essa questão de... É muito legal a gente falar sobre administração de tempo, porque a gente vê uma necessidade dos alunos de ouvirem discursos que ninguém consegue cumprir. Discursos que não dá para se cumprir em relação à administração de tempo. Porque você vê que ninguém é 100% perfeito, faz a rotina ali. Tenho 10 minutos aqui para tomar banho, aí eu vou escovar meu dente, daí eu vou para a escola em tantos minutos. Não tem como. Uma hora ou outra você vai fazer outra coisa, mas é sempre importante Pode ficar ter... doente, né? Exatamente. Não pode ter essa loucura de querer viver uma rotina que você não consegue, porque aí você fica louco. Sim, verdade. Então- Você se decepciona, né? É a questão de Se você frustra. não se frustrar muito em relação a isso. Sim. E ouvir pessoas que falam a verdade, porque se alimentar, às vezes, de conteúdos de internet é bem ruim em relação... Não, todo mundo é perfeito. Porque todo mundo né, filho? nossa, acordo 5 horas da manhã. Acordo 3 pra estar na academia às 4. Às 5, das 5 às 6 eu estudo. Me arrumo, vou pra escola, Tá né? fácil. Trabalho e vou dormir meia-noite estudando, né? Tá Então, bom. Acredito. então, assim, não dá pra querer Com ter. certeza. E a gente tem que usar de inspiração pessoas que realmente vivem a vida Sim. ali, né? Da maneira certa. Eu acho que os extremos são difíceis, né? Você não pode ter uma vida ilusória que você não dá conta e você também não pode não planejar nada, né? Tipo, deixa a vida me balancear, levar, né? né?
Quando for para estudar estudo, né, não dá certo também. Né? Pelo menos uma macroestrutura você tem que ter, né? Puxando aí esse gancho de alunos, e para finalizar, um conselho para os alunos de como lidar com tudo isso, enfim, para aqueles que vão entrar, aqueles que já estão na instituição. Boa. Conselho tem vários, né? Vamos tentar focar. Eu acho que nessa parte pedagógica de ensino, eu acho que o mais interessante para vocês é focar nas questões que são mais basilares, sabe? Coisas que vocês vão levar para a vida. Não fiquem tanto preocupados assim com o tipo do aplicativo, por exemplo, que vocês estão estudando, sem que você conheça o funcionamento das coisas, né? Não sei se está ficando claro. É melhor você ter uma base bem feita, você aprender um português que você saiba realmente escrever, ler, interpretar. Isso daí já te coloca... 90% da população não consegue, infelizmente. Saber uma boa base de matemática, você sabe matemática mesmo, estatística, você entende, você está compreendendo o que você faz. Com essa base, né, de conhecimento, você pode galgar outros passos que vão mais além. Né? Então, nessa fase, eu acho que é uma fase também até a graduação, o mais importante que vocês têm é aprender as bases, né? Aprender os porquês, aprender como se faz, aprender, né, a motivação daquele exercício. Né? Então, é algo mais importante. Tá? Então, fica como dica, assim, não fique já tão ansioso, né, preocupado, eu já tenho que trabalhar, eu já tenho que estudar, eu não sei o que eu vou fazer. Não, vocês estão numa fase ainda pré, né, que vocês ainda têm que estar nessa... As duas chegando do serviço. Não, mas é um serviço assim, que dá para vocês conciliarem, né? Mas se chegar a ponto de interromper o estudo de vocês, não aí compensa, né? Não dá conta. Não é fase para isso. Porque daí vai chegar naquela parte que a gente vai ter que voltar atrás, né? E vai chegar num momento que a gente não vai ter portas mais, porque a gente não completou o ensino médio. Exato, exatamente. Né? Imagina. Sim. Nossa, pai, sem ensino médio. E voltar tudo para trás. Não sem condições. Realmente tem que ser carreirinha, seguir. Exato, vai na sequência, que dói menos, né? Eu acho que é importante falar sobre a não desistência. Sim. Porque quando eu entrei no IF, eu até comentei no outro episódio com o professor, eu acho que eu comentei, sobre a questão de evasão dos alunos por enfrentarem uma dificuldade. Exato. Uma dificuldade, às vezes, em relacionamento. Ok. Não só em questão de ensino. Então, é algo que nos prepara para a vida. O ensino médio, ele é um preparatóriozinho ali para a gente mesmo. ter uma base. E no IF ainda é muito maior, igual eu falei anteriormente, da vida acadêmica e profissional. Mas a gente aprende muito também com relação de pessoas ali, porque não é fácil. É uma instituição, a gente vê, falando um pouco de algo mais polêmico, mas sem tocar na polêmica, que a gente vê duas ideologias que dividem pessoas. E isso é muito frustrante, porque a gente pode conviver em paz, mas as pessoas elas optam por ter guerras ali. Então, na escola, a gente aprende também, quando a gente aprende a se relacionar com as pessoas, aprende a conviver com diferentes ideias, com diferentes pessoas. Então, isso é importante para o crescimento da pessoa, né? Isso é maturidade, né? E a partir do momento que ela interrompe, ela não está interrompendo só a formação acadêmica e profissional, ela está interrompendo um crescimento ali pessoal dela também e com relacionamento com pessoas, né? Então, o que o senhor acha sobre isso? Sendo diretor, já falou um pouco de gestão de pessoas, mas a importância voltada para os alunos agora. Qual que é a importância deles saberem conviver com outras pessoas, com professores, com diferentes pensamentos, posicionamentos ali. Entre eles também, né? Porque assim, eu sempre penso que o Instituto Federal talvez seja a escola mais diferente que nós temos. Né? Porque se você vai numa escola estadual de ensino médio, mais ou menos as pessoas que estudam lá são parecidas, tanto no nível econômico, quanto no nível social, quanto no nível de pensamento. Se você vai numa escola particular, também. Eles estão mais ou menos na mesma classe, no mesmo ambiente, vamos dizer assim. No Instituto Federal, não, é uma mescla. Né? Nós temos de todos os estudantes que vieram sem base nenhuma, estudantes que já estão ali
a ponto de voar para a Lua, né, de tão bons que são, estudantes que são muito pobres, infelizmente, né, estudantes que já são ricos, que estudam ali conosco. Então, o Instituto Federal, nessa pluralidade, traz alguns desafios para nós, né, que você não convive num ambiente que você está tão acostumado, você convive num ambiente muito diverso. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar pelo lado positivo, é uma riqueza. Né? É uma riqueza que você talvez teria na sua universidade, na sua faculdade, você antecipa essa fase para o ensino médio. Então, você tem essa oportunidade de conviver com diferentes pessoas, com diferentes professores, com diferentes ideologias que tem na escola e são saudáveis, né? Até certo ponto, vamos dizer assim, né? Não que essa ideologia possa ser colocada goela abaixo, né? Seja de um aluno para aluno, seja de um professor para aluno e também de aluno para professor. Não é para ser imposta, né? Mas se é dialogado, se é conversado, se é construída essa ponte, é o melhor dos mundos, né? Então, realmente, não é para desistir, não. É algo que a gente tem que estar firme. Eu sei da evasão dos institutos federais no país como um todo, eu sei da nossa evasão aqui na Viraí, mas quem fica firme, né, quem realmente veste a camisa do Instituto e aproveita o que o IF tem, vocês vão ver daqui a uns anos como que vocês vão dar valor nessa formação que vocês estão tendo agora. Até em nível porque médio. No mercado de trabalho, né, a gente tem que conviver com essa diversidade. No mundo, né? Enfim, aqueles que querem interromper o estudo para trabalhar, tá pulando essa parte também, porque Perfeito. querendo ou não, lidar com a população, né? Enfim, com o público é complicado e ali no IF, sendo específico, é um lugar, digamos, que vai ensinar muito a gente como lidar. Sim. Mesmo tendo aquelas panelinhas, né? Não, todo lugar tem, é muito importante. Perfeito. É bem complicado também a questão do trabalho, porque tem gente que não realmente tem que trabalhar, né? E pessoas que têm que trabalhar não conseguem concluir, mas a maioria das pessoas, a gente pode notar que a maioria das pessoas que têm que trabalhar, que às vezes largam o estudo para trabalhar, valorizam que o estudo é importante, porque sabe depois a falta que faz, né? E muitas vezes alunos que estão dentro ali da escola, não quero estudar, deixa isso, né? Pelo menos eu acho que a gente concluindo o ensino médio num técnico, você já tem um currículo totalmente diferente de qualquer pessoa que conclui um ensino médio normal, né? Regular. Certeza. E eu acredito que é uma dificuldade, mas também é um ganho depois, né? Não tenha dúvida. Deixa eu dar um dado assim só para vocês, que é um dado alarmante. 30% dos jovens em idade escolar, né, de 18 a 25 anos, jovens, né, 18 a 25 anos, 30% não estudam e nem trabalham. Olha que interessante. São os famosos nem estuda e nem trabalha. Então, nós temos 1/3 da nossa população economicamente ativa de jovens que não estão estudando, não estão fazendo nem ensino médio, nem graduação, nem pós, nem nada, e também não estão no mercado de trabalho. Olha que dado lastimável, né, para a gente pensar. Então, só de estar numa escola, né, estudando, já está bom demais. Vocês têm que continuar E trabalhando, mesmo. dando aquele jeitinho brasileiro, né, para conseguir trabalhar e estudar, tá ótimo. Exatamente. Se pudesse definir em 3 palavras, Eita, nós. eu vou dar dois parâmetros de dificuldade e de ganho, de coisas boas que você vê ali. 3 de dificuldade e 3 de ganho em relação ao IF. 3 coisas boas e 3 coisas ruins do IF. Tá, vamos lá. Trabalhando ali como diretor. 3, vamos começar pelas coisas boas, né? Vocês podem me ajudar também, hein? Porque pensar assim, 3 é rápido, mas vamos lá. Trabalhar no Instituto Federal, né? Coisas boas. Eu acho que um desses pontos é essa diversidade. Olha, vou colocar diversidade como algo bom. Eu vou tentar explicar um pouquinho, porque diversidade, a gente tem gente de todo o país trabalhando ali conosco. Vocês já repararam que dos 98 servidores, 5 são de Naviraí, 93 são de fora, a maioria de fora do estado. Então, é gente de todo o país que está trabalhando ali conosco. Isso traz uma bagagem cultural e profissional muito grande, né? A gente tem competência, eu acho que é uma outra palavra que dá para a gente usar, que a maioria dos profissionais estão atuando nas suas áreas de formação e no que eles querem realmente atuar. Então, onde eles fizeram mestrado e doutorado, então eles são competentes para atuar.
e eles trabalham muito. Então, vou deixar essas 3 palavras aí: diversidade, competência e trabalho. Porque trabalhar é um princípio educativo, né? Então, se o próprio servidor trabalha com afinco, faz as coisas com zelo e faz bem, isso passa para os alunos, né? Isso é meio que chamado na pedagogia de currículo oculto, né? Porque você não está ensinando ali no quadro e no giz, mas você está ensinando com as suas atitudes, com o modo como você transmite o seu ensinamento, né? Então, acho que essas 3 coisas aí são bacanas aí no Instituto Federal. 3 coisas ruins. É difícil falar essas coisas ruins. Eu acho que dá para a gente pegar assim, ao mesmo tempo que diversidade é bom, eu acho que eu colocaria essa questão de relacionamento. É algo não ruim, mas é algo difícil, né? Dificultoso, porque relacionar com pessoas, né, com expectativas diferentes, com sonhos diferentes, com perspectivas de futuro que não coadunam necessariamente com o que o IF precisa, né? Isso nos traz alguns problemas. Que mais que temos de ruim, assim? Eu acho que a questão que ainda está ruim, e a gente comentou um pouquinho, a questão da infraestrutura, né, do nosso prédio. A gente precisa ter um prédio nosso para que a gente consiga desenvolver, ampliar e fazer mais, porque a gente pode fazer mais, mas a gente está sendo limitado por essa infraestrutura. E, por último, acho que eu vou pôr orçamento também, que é um ponto que a gente sempre precisa, né, tanto para ajudar os estudantes nos auxílios, quanto para planejar o futuro da instituição, compra de equipamentos, compra de veículos, construção, né? Então, tem bastante coisa que dá para a gente fazer com dinheiro, né? Sim. Muito obrigada pelas palavras, pelas respostas, pelo momento. A gente agradece, foi um momento muito proveitoso. Espero que vocês tenham gostado do episódio, pessoal. E a gente agradece a presença do Matheus. Gostaria de falar alguma coisa? Sim, não, só agradecer também. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe. Obrigada. Aí. Show de bola, vocês são chiques. A gente agradece a atenção de todos e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau.